Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da FEDEF TV em parceria com a FEB TV e Comunhão TV. Obrigado por abrir o lar para todos nós, para que juntos aqui possamos tratar de um tema muito interessante. Estamos aqui hoje com a nossa diretora de atendimento espiritual, Rívia Fernandes. Boa noite, Rívia. Boa noite, Dani, Lânio. Muito prazer estar aqui hoje com vocês. Boa noite. Com a nossa convidada também, oradora da noite, que vai conversar com a gente, Daniela Migliari. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite novamente. E o Lânio, que é nosso colaborador da arte e veio aqui fazer a nossa preparação musical. Lânio, você hoje veio trazer um convite para nós e fazer uma canção, não é isso? Isso, exato. Sobre o bem mais arte, né? Isso. Então vamos fazer uma canção preparatória. A Rívia fará a prece inicial e aí depois você dá o seu recado, então. Sim, com certeza. Pode começar já agora? Vamos cantando. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Obrigado. Então vamos acompanhar agora a prece que a Rívia fará por nós, já nos unindo todos, aqueles que estão em casa, nós aqui, toda a equipe espiritual, para que possamos receber as melhores vibrações. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a presença ilustre de Jesus nos nossos corações. E é com o nosso cheio de gratidão que dizemos: Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, de prontidão para ouvirmos um pouco das tuas lições. Nós agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade da convivência, pela oportunidade da saúde e pela oportunidade de nos desenvolvermos a cada dia um pouco mais. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e rogamos que fique conosco, em nossa casa, em nossos corações, em nossos pensamentos e sentimentos, hoje e sempre. Que assim seja. Lânio, estamos chegando ao final das inscrições para aquele evento de live musical Bem Mais Arte. O que você tem a nos dizer? Tem chance ainda da gente, quem quiser escrever? Tá sem som, Nos Lânio. dias 29 e 30 de novembro. O som? Não, já voltou. Tá. Voltou? Tá com Voltou. som agora? Tá ouvindo? O convite que a gente faz para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam nos ouvir, possam assistir o evento, que será nos dias 29 e 30 de novembro. Tá bom? As inscrições já se encerraram ontem, mas o evento será transmitido pelo canal da FEDEF, no YouTube, e todos estão convidados para assistir. Ok, Lânio, obrigado por sua canção, por essa vibração que você trouxe para a gente. Essa música é linda. E se no final você quiser voltar a cantar mais uma, a gente agradece. Vou com prazer. Obrigado Tá a você. bom. Boa palestra. Obrigado. Bem, estamos agora com a Daniela Migliari, nossa colaboradora da Federação Espírita na área de comunicação. A Dani também é escritora, profissionalmente é jornalista e além de palestrante espírita. E tem uma formação em constelação familiar.
Então, ela trouxe para nós um tema hoje que, nesse momento que nós estamos vivendo, vida familiar, laço ou nó. A gente tem observado que para alguns tem sido um laço bom de ajustar e de apertar, mas para outros tem parecido um nó cego, Dani, que se enforca, que tem sufocado. A gente tem visto as estatísticas, você como jornalista sabe, muitas vezes a divulgação do que é ruim é maior do que é bom. Mas as estatísticas mostram que a violência domiciliar aumentou, mostra que está tendo muita separação, muita desavença na família. Mas a gente sabe também que tem sido uma grande oportunidade para famílias estarem mais tempo juntas, mães estarem mais próximas dos filhos, esposo, irmãos, a família mais unida, mais integrada no trabalho do home office. Então, vida familiar é um laço ou é um nó? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Lânio pela música maravilhosa, né, que harmonizou a todos nós. Estamos todos aqui também saindo, né, Paulo e Rívia, do home office, a gente se desliga do trabalho e corre para fazer, né, o jantar para os filhos e poder se estruturar para também fazer esse nosso trabalho que a gente ama, né, que é essa expressão pelo espiritismo, mas a gente sabe, né, que não podemos ser ingênuos, que é só ou laço ou só nó. A gente tem uma porção de laços e nós misturados, todos nós. Se a gente está aqui nesse planeta, né? Se a gente está aqui, eu costumo brincar nas minhas palestras e nos meus textos. Se você é terráqueo, tá tudo certo, tá cheio de nó e de laços também, porque nós temos os nossos aindas, os processos que ainda estão em desenvolvimento, mas a gente já tem os nossos já também, as conquistas que a gente já conseguiu também trilhar e que a gente não precisa se envergonhar disso. Muitas vezes, por uma pretensa humildade, a gente não deixa brilhar a nossa luz, aquilo que a gente já adquiriu, aquilo que a gente já tem como força, e a gente fica um pouquinho assim, mas a verdade é que nós temos muitos ganhos de todas as nossas vidas vividas, de toda a experiência, do muito que recebemos dos nossos antepassados, daquilo que é por merecimento, algo que chega até nós. Da mesma forma que, né, uma árvore, onde ela é plantada, ela precisa florescer, ela tem uma série de facilidades, mas tem também as suas dificuldades, que a gente saiba entrar em contato tanto com os nós, quanto com os laços. Mas, sim, Paulo, esse momento da pandemia é como se fosse um catalisador, né? Algo que trouxe à tona tudo aquilo que a gente foi construindo e foi semeando ao longo da nossa vida, todas aquelas situações da nossa convivência familiar, daquilo que a gente plantou, tá ali, né, estampado, e a gente tendo que encarar entre quatro paredes. Aquelas pessoas que haviam construído uma relação mais consolidada e mais, digamos assim, firmada, encontraram com isso dentro de casa. Aquelas pessoas que haviam se afastado do seu cônjuge também tiveram que olhar para esse afastamento. Aquelas pessoas que não têm companheiros de vida e que vivem sozinhas também precisaram olhar para essa construção. Aquelas pessoas que estavam próximas dos filhos ou não também precisaram encarar isso. Todos nós, sem exceção, sem nenhuma idealização, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, porque palestra, porque faz tal coisa. Não existe. Para todos nós, a lida tem sido dobrada ou triplicada nesses tempos de pandemia. E aí, mais do que nunca, os testes, as provas, né, e as expiações vêm à tona e a gente precisa ter muito pé no chão, ou seja, humildade, né, como eu aprendi com o querido Simão Pedro, humildade vem de humus, terra, e ilde, pés, é ter os pés no chão daquilo que a gente tem para hoje, aquela nossa condição psíquica, a nossa infância espiritual, aqueles aspectos em nós que ainda não amadureceram, que ainda não evoluíram, que ainda estão encaminhados em nós, ficaram mais latentes e mais expostos do que nunca durante essa pandemia.
né? E aí, para a gente começar, eu gostaria muito de ler brevemente aqui um texto de Emmanuel, do Livro da Esperança, no capítulo 40, ele é bem curtinho, mas só para a gente lembrar de onde a gente está caminhando nesse momento, tá? O título se chama Na Intimidade Doméstica. Em verdade, vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus, em Mateus, capítulo 25, versículo 40. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condu-lo ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Abstém-se de indagações, parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício de caridade real, mas, até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Bom, o desafio é grande, né? Porque quando a gente lê isso aqui, nessa parte em que fala, né, que dentro de casa a gente se encontra, né, com as vítimas da obsessão, do erro, da tristeza e da provação, isso está dentro de nós também. Muitas vezes na vida lá fora, muitas vezes no centro espírita, no nosso trabalho de voluntariado, que a gente ensaia, né, os primeiros raios da caridade na nossa lida com o outro, com aquele que a gente não conhece, com aquele que está ali distante, que está numa dor gigante, numa vulnerabilidade imensa na rua, por exemplo, e a gente vai lá e se doa com um amor que começa a nascer e a surgir em nós como um ensaio, os primeiros passos para que a gente consiga aplicar esse mesmo amor com o próximo mais próximo, dentro de casa, né? Que é onde realmente é menos fácil a gente fazer isso, posto que ainda que a gente tenha os laços do amor e que a gente possa, com alguns dos nossos afetos mais próximos, ter uma tranquilidade na fluidez desses sentimentos, com outros isso não acontece com a mesma naturalidade, né? E esse mesmo trato acontece na gente com a gente mesmo, que não tem ninguém mais, o próximo mais próximo da gente, é a forma como a gente se olha, como a gente se julga e como a gente se vê. Então é como se a gente fosse aprendendo de fora para dentro, nesse ensaio dessa caridade, a aprender a se olhar dentro do centro espírita do lar, que é onde essa pandemia nos recolheu a todos, né, de uma forma assim compulsória e planetária, né? Imagina o efeito disso num planeta inteiro, de ter que voltar para dentro de casa para catar seus caquinhos, né, e compor com esses caquinhos um lindo mosaico, né, daquilo que parecia despedaçado, mas que a providência divina nunca nos dá uma, digamos assim, uma montagem maior do que a gente dê conta, né? E quais são os recursos que a gente pode utilizar para isso, né? Quais são os caminhos que, por exemplo, essa leitura de Emmanuel nos convida a
conseguir fazer esse amor, né? Com o outro, esse olhar que não vai perguntar, esse olhar de quem vai lá, deixa, paga a conta, sem precisar exigir essa demanda em retorno, né? Porque nas relações a gente espera esses retornos, especialmente nas relações de casal, onde é sim uma dança que se equilibra num dar e receber contínuo, né? Que lado meu que ainda se recusa a perceber o que o outro está me entregando e se recusa a dar o que eu já tenho para dar, né? E aí são esses diversos aspectos da nossa infância espiritual, esses aspectos nossos que ainda estão na nossa sombra, no nosso inconsciente, ou porque a gente não conseguiu acessar, ou porque ainda dói demais e ainda não chegou a hora de olhar para isso, né? E que às vezes eu nego, às vezes eu procuro, por exemplo, ir me distanciando daquela realidade, eu não quero olhar para aquilo, eu fico negando, e quando eu menos espero, vem à tona, né, numa forma qualquer desprevenida, né, de explosão, ou de medo, ou de impotência, né, ou de um vitimismo, ou de uma violência. Quantas vezes? Onde isso acontece com mais facilidade? É dentro do lar, né? O lar é a nossa gigante escola evolutiva, né? E não é fácil para ninguém. A primeira coisa, né, que eu gostaria de deixar, assim, para que todos se sintam vistos, abraçados, né? É isso, que isso aí é para todos nós que estamos aqui, né? Essa naturalidade dos processos, e existe um caminho que eu venho trabalhando muito profundamente na minha obra, principalmente a minha obra né, diante de mim mesma, diante do meu casamento e diante dos meus filhos, né? Como que eu vou conseguir abraçar os meus aindas para que eles possam, um tanto mais seguros, né, conseguir ir avançando aos pouquinhos em direção a ter uma expressão mais amorosa comigo mesma e com o outro. Porque o que acontece? Da mesma forma com que eu olho com rudeza, com exigência, com perfeccionismo, para mim, eu lanço esse mesmo olhar lá para fora. E o mesmo olhar que eu lanço lá para fora, se ele for rude, se ele for enrijecido, e se ele for muito exigente, se ele for muito crítico, é o mesmo olhar com que eu me trato, né? Assim como é fora é dentro, assim como é dentro é fora. E o que o grande, né, Mestre Jesus, na sua simplicidade, no seu carinho, nos convocou, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele pressupõe que nós amamos a nós mesmos para que a gente possa amar ao próximo. Porque uma vez que eu amo a mim, esse meu copo se enche desse alto amor, desse carinho, e ele transborda esse amor, conforme eu me nutro com ele. Porque se eu me maltrato, é muito difícil que eu queira tratar bem o outro. Porque existe em nós essa criança ferida, que precisa expressar essa dor, que se torna assim, vingativa, negativa também, que se torna raivosa. E aquilo, a gente pode estar lá no meio da oração, tendo acabado de fazer evangelho no lar, assistindo uma palestra, às vezes feito a palestra, né? E se algo toca no cerne, no recalque, aquilo emerge, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, é algo que todo mundo tem essa noção no seu íntimo, né? E a gente, com quem a gente divide o quilo de sal, como os nossos avós diziam, é que conhece onde o caldo entorna, né? E aí a gente se sente numa ressaca moral gigantesca, a gente fica realmente chateado, né, de não amar como a gente gostaria, e a gente não consegue compreender aquela expressão da sombra, disso nós que vem e emerge como um amor que ainda está em sofrimento, um amor que ainda está adoecido, né? E aí isso vira um ciclo de maus tratos da gente com a gente mesmo, e ele acaba também, né, transbordando
esse mesmo copo se enche disso e transborda esse mesmo olhar enrijecido, sofrido, cheio de culpa, né? Cheio de maus tratos com a gente mesmo. E realmente, nesses casos, a vida familiar vira um suplício, né? Vira uma grande dor. Agora, graças a Deus, né? A humanidade vem recebendo também o influxo aí de todas as leis naturais que nos levam ao progresso, nos levam à cooperação mútua, nos levam a esse amparo e essas imensas luzes que têm chegado ao planeta. O que chegou ao mesmo tempo dessa pandemia? Né? Chegou uma conexão intensa de saberes, de conhecimentos, as lives se proliferaram, as palestras, os cursos diversos ficaram online, aumentando o nosso acesso e nos permitindo fazer isso no recanto do lar. Quantas vezes eu aqui em casa, que sou casada, temos 3 filhos, precisei ficar lavando roupa, lavando louça, fazendo comida e aproveitei para ir ouvindo palestra, para ir, né, elevando a minha vibração, orando, ouvindo boas músicas para que eu pudesse atravessar aqueles processos dos primeiros meses de adaptação, ouvindo, né, e vendo o planeta pululando de coisas maravilhosas, pessoas, professores que eu acho que eu teria que pegar 2, 3, 4 aviões para poder ouvir lá na Espanha, ouvir em algum outro lugar, fazendo, né, essas palestras ao vivo e gratuitas no online, né. É impressionante como na medida, né, desses movimentos de pressão e que nos colocam à prova, 1001 portas se abrem e a gente começa a ter uma série de recursos para poder lidar com isso. Um deles, que é objeto do meu estudo, eu passei muitos anos estudando espiritismo e também, né, os evangelhos, e nos últimos 4 anos me concentrei muito no estudo das leis naturais que regem os relacionamentos, por meio das constelações familiares, dos estudos de Bert e Sophie Henninger. Tive a bênção e a oportunidade de estudar diretamente com eles, tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha, durante 4 anos seguidos, e pude mergulhar nessa compreensão, nesse entendimento dessas leis, que assim como a lei do magnetismo, né, a lei da gravidade, existem também leis que regem os relacionamentos e que uma vez que elas estejam desarmonizadas e fora de uma frequência específica, de uma ordem e de um encaminhamento natural para que o amor possa fluir, ele precisa de ordem. E essa ordem, né, quando ela está bem estruturada, ela promove o progresso. Mas para isso, não basta simplesmente amar, porque o amor, como já falamos antes, muitas vezes ele se manifesta como um amor cego, um amor adoecido, um amor que está em sofrimento. E para nós que estamos muito perto, a gente interpreta esse amor como, né, coisas horríveis, como, né, agressão, como uma resistência, e é natural a gente ver isso. Como que eu vou achar que isso é amor? Né? Que amor é esse? Né? É aquilo que ainda não se percebe como amor, porque eu não estou conseguindo olhar para a dor que está por trás daquele grito, que está por trás daquela violência, que está por trás daquele isolamento, daquele sofrimento. Né? Então, nunca antes estivemos tanto em contato com isso, com o nível de consciência planetário que temos hoje, vivendo isso de uma forma global, como agora. Né? Esses tempos intensificados, nós já tínhamos isso em vista, né? Vários médiuns, vários palestrantes já falavam disso, o próprio Divaldo Franco falou muito disso, nesse período de regeneração, que passaremos por esse tempo do apuro, né, esse tempo de separar o joio do trigo. Agora nós temos muitos recursos. Nós temos os recursos da oração. Nunca o evangelho no lar foi tão necessário como agora, né, sendo feito de uma forma pacífica e harmônica, para também não virar, né, espaço de DR, espaço de combate, espaço de exigência, que um ou outro participe, porque senão vira arena também.
né? A gente sabe do complexo que envolve toda essa movimentação dentro da família, mas como eu fui implantadora de Evangelho no Lar durante 3 anos na Comunhão Espírita, né, o centro do meu coração, o centro onde eu me tratei, onde eu me formei, onde eu estudei, eu aprendi, né, que basta um fazer com amor, com tranquilidade, com presença, que a casa toda recebe essa assistência, né, para que a gente possa fazer disso tudo um instrumento de amor, né, e não de exigência, porque tudo, gente, tudo pode virar, né, um instrumento de negociação, de barganha, de não, eu começo a brigar, eu começo a fazer daquilo uma arena, até mesmo um momento de evangelho no lar. Eu imagino que alguns de vocês já tenham vivido algum tipo de experiência assim. Então, sempre que eu ia na casa de algumas pessoas, eu falava, olha, na hora que a gente for fazer o 4º passo, né, que eu falo que o primeiro é a gente fazer a nossa leitura de harmonização, a prece de abertura, o segundo, o terceiro é a leitura do evangelho e o 4º os comentários. Nesses dos comentários, cada um fala só de si, do que compreendeu, porque senão acontece aquilo, alguém abre lá no texto sobre paciência e fala, ó, abri aqui para você, nunca é para mim, né? Então, assim, ao contrário, quando uma mãe de família ou um pai de família abrem aquele livro e fala, nossa, estou abrindo aqui, estou lendo sobre paciência, né? A ciência da paz. Estou lá e termino de ler e na minha humildade eu falo, puxa vida, eu preciso tanto melhorar nisso ainda. Já melhorei, tem os meus jaés também, mas ainda preciso olhar para isso, tarará, tarará, tarará. E passa para o outro comentar, e passa para o outro comentar. Você imagina, né, um filho ou uma esposa vendo essa atitude de autorreflexão, ela fica muito mais encorajada para poder fazer a autorreflexão dela. E sem exigência, cada um no seu tempo. Ao contrário, se eu vir e falo, olha, esposo, abri isso aqui para você. Aí já vira aquela coisa. E isso se faz, gente, em qualquer momento, no café da manhã, no almoço, no jantar, na hora de ir dormir. A gente vai lidando com essas questões. E como que a gente vai se desarmando? Quanto mais eu consigo olhar para dentro, e aí nessas horas praticar, né, tem a água da paz, eu chamo de silêncio com Jesus. Aquela hora que vem para quando a gente conseguir, né, respirar fundo e silenciar com Jesus e falar como que eu aqui e agora posso amar mais, posso sim comunicar os meus limites. Como que eu posso sim fazer o que Jesus nos ensinou? Que seu sim seja um sim e que seu não seja um não. Como que eu consigo dizer sim e não, sendo verdadeira comigo e de forma amorosa? Porque muitas vezes o que acontece são 2 coisas. A gente quer dar a resposta na hora, que a gente vê que a outra pessoa está de cabeça quente, e muitas vezes é melhor aquietar, silenciar, e depois, no tempo oportuno, retornar nisso, às vezes por uma mensagem, né? E conseguir colocar o seu sim e o seu não. Porque muitas vezes a gente confunde, eu falo muito por mim, tá? Quando eu falo a gente, mas eu posso falar por mim mesma aqui. Na minha caminhada eu confundi muito a mansidão e os movimentos de paz com não falar, com não colocar. E o que acontece? Vira panela de pressão. E aí ninguém aguenta deixar de comunicar os seus limites. Então, como que a gente consegue comunicar, né, esses limites de uma forma adulta e pacífica, sem querer ir para o ringue, sem querer ir para a arena, né? Porque é isso que nos dá sustentação para a gente conseguir continuar se movendo nas relações de família. Porque se eu vou contendo, aquilo vai virando um bolo. E aí, quando vem que nem vulcão, né? Então a gente precisa começar a fazer uso desses instrumentos, do silêncio, da meditação, da comunicação não violenta. Quem não conhecer CNV, comunicação não violenta, eu recomendo fortemente que façam um curso rápido. Tem vários cursos gratuitos e abertos agora na internet sobre CNV, que te ensina
a dar vazão para essa panelinha de pressão, que a gente sabe que não adianta estourar, o estouro não adianta, embora ele aconteça, mas assim, como que eu consigo dar curso e dar fluxo para esses sentimentos e para esses não ditos, né? Principalmente, gente, para quem é pai e mãe, a gente fala, nossa, não consigo entender, meu filho não está dormindo à noite, meu filho está sofrendo, ele dá uns gritos, ele dá umas birras, muitas vezes o grito, né, e os conflitos que as crianças vivem são os nossos não ditos, como mãe, pai, às vezes eles entram na dinâmica de esposo e esposa, né, porque querem manter aquela relação de uma forma totalmente inconsciente, e o grito dos filhos é o nosso grito. Então, como que eu dou curso para isso? Entrando em contato com o meu grito, de uma forma com terapia, uma forma organizada, uma forma onde eu vou dar vazão para esses sentimentos de uma maneira estruturada e aprender a comunicá-los, né? Limite é amor. Agora, como que eu vou colocar esse limite? E muitas vezes a gente fica vivendo esses limites com os filhos de uma maneira muito conflituosa, quando na verdade eu não estou conseguindo colocar limite para mim mesmo ou muitas vezes para o cônjuge. E aí aquilo transborda e os filhos são os primeiros atingidos nessa equação. Eu falo disso assim, como uma pessoa que vive isso diariamente aqui nas minhas vidas, no meu casamento e com os nossos filhos. Não é fácil, quando eu vejo eu tô transbordando, quando eu vejo eu tô, né, passando essa bola para eles porque tá difícil para mim, mas a gente sabe que nós temos condição de lidar. E quanto antes a gente se der conta disso, mais livres e liberados os nossos filhos ficam. Então, quanto mais eu olho para dentro de mim mesma, quanto mais eu entro em contato com essas minhas zonas de recalque, quanto mais eu aprendo a comunicar os meus limites, né, para o esposo, para a esposa, para a mãe, para o pai, para os irmãos, de uma forma organizada, dentro dessas ordens naturais, né, essas leis naturais que regem os relacionamentos. Quanto antes esses nós vão virando laços, né? Então, assim, esses são alguns desses momentos que eu queria trazer, né, para a gente conversar um pouquinho. Eu e o Paulo, a gente tinha combinado de fazer um bate-bola também, mas ele me pediu um tempinho aí de preleção para vocês, né? Que eu faço aqui para vocês, minha gente, de joelhos, porque eu também estou na pandemia, também estou aqui, né, nas minhas lidas, mas graças a Deus, usando meu pedir obtereis, usando as minhas preces, usando os recursos terapêuticos todos para conseguir viajar leve, e já me sinto, né, com os meus jaés aí, frutos da pandemia, colhendo flores lindas, colhendo grandes amadurecimentos, grandes crescimentos, já me sinto muito mais minha do que quando entrei na pandemia. Eu imagino que vocês também, né, Paulo e Rívia? Me contem um pouquinho. Com certeza, Daniela. É um desafio de todo dia, né? Mas eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou um pouquinho mais lá no início. Para a gente, no contexto familiar, reconhecer a nossa sombra sem desqualificar as virtudes que a gente já alcançou, como é que a gente faz isso? Porque a gente vê muito assim a coisa polarizada, ou a pessoa só enxerga sombra, tipo não tem jeito, ou a pessoa não enxerga sombra nenhuma e acha que está tudo certo e vida que segue. Né? Então, como a gente pode fazer para reconhecer a sombra, a própria sombra, sem desqualificar, né? E sem se tornar cego diante das qualidades e das virtudes que a gente já alcançou? O som da... Desculpa. Excelente pergunta, Rívia, porque a gente fica muito nessa dicotomia, né? Que ou a gente é só do bem ou a gente é só do mal, e muitas vezes a gente fica fabricando um estado de perfeição, um estado de, nossa, eu já estou lá em nosso lar, já sou pura, pronta e acabada,
E a gente sabe que isso não existe, isso é uma fantasia, uma fantasiosa. Desculpa, Vânia, fala, Paulo. antes de você concluir, deixa eu só trazer um comentário de alguém Ah, que tá. reforça essa pergunta. Antonilza Moraes. Boa noite. Eu tenho e eu preciso melhorar e evoluir muito. Fico parecendo um galo de briga. Amo meus filhos, mas me sinto uma péssima Bem-vinda mãe. ao clube, eu sou a número 1 desse clube aí, porque a gente fica assim, né, a gente desconta mesmo, né, no marido, nos filhos, isso tudo é muito natural, mas a gente não precisa deixar isso correr solto, existem muitos recursos para que a gente possa entrar em contato com isso, para que esse abraço à sombra também não vire um abraço de afogados e que a gente fique só passando a mão na nossa cabeça, tá tudo bem. Eu só quero dizer o seguinte, é natural, é humano, mas a gente tem um passo seguinte. E o passo seguinte, a gente encontra essas respostas no Evangelho, porém, de uma forma contínua e em espirais no nosso dia a dia, a gente vai lidar com N quedas. N quedas. E eu falo que a gente tem que fazer aquilo que Santo Agostinho nos ensina na última pergunta do Livro dos Espíritos, para a gente ir se ensaiando. Então, vou dar um exemplo, Rive, assim, antes de concluir a sua resposta, porque assim, não, deixa eu concluir sua resposta primeiro, mas eu quero voltar nesse exemplo. É muito comum, e principalmente no meio espírita, né, que a gente tem uma visão, assim, de muita exigência, a gente é muito, temos essa busca pelo esforço, pelo melhoramento contínuo, é muito natural, é muito comum a nós espíritos, e a gente sente uma culpa danada, a gente sofre pra caramba quando a gente cai, né, e a gente se vê naquele processo, né, pensando o mal que eu não faço, que eu não quero, esse eu faço, né? Mas o que que acontece? A gente perde o nosso pé do chão, a nossa humildade dentro daquele ensinamento, né, que vem de humus, terra e io de pés, e a gente vai para um pedestal. É como se eu me retirasse da terra e vou para cá, né, e começo a me ver com essa visão fantasiosa. E muitas vezes eu me isolo no casamento, eu me isolo dos meus filhos. Tem alguns colegas que chegam a ficar, né, no centro de segunda a segunda e se ausentam do lar, e isso gera um buraco dentro do lar, dentro dos casamentos e dentro das famílias gigantesco, porque não está equilibrando, não está conseguindo se dedicar também ao centro espírita do lar, né? Então, são dores muito profundas que estão no meio, que estão no meio espírita, e eu acredito que estão também em muitas outras expressões religiosas, onde tem compulsão, onde tem desequilíbrio, né? Tem esse tipo de dor. Agora, por que que dói tanto a gente entrar em contato com o que tem para hoje? O que tem para hoje, que é a nossa realidade psíquica, porque a gente tem muito medo de perder o nosso pertencimento. A gente tem medo de o que que as pessoas vão pensar, o que que elas vão, né, dizer de mim. E todos nós temos esse medo fundamental, porque era o pertencimento que nos garantia a sobrevivência, né? Então, quanto mais eu me humanizar, mais eu vou pertencer à humanidade. Mas eu vou falar, tá, hoje eu caí, e como que eu faço para me levantar? Vou dar 2 exemplos, tá? A gente mora aqui no Parkway, uma casa térrea grande, espalhada. Então, assim, era aquela gritaria, né? De manhã até de noite, fulano, não sei o quê, e nananã, e aquela gritaria. Eu, gente do céu, e meu esposo é descendente italiano, meu sogro é italiano, então aquela, nossa senhora, é uma falação doida. E eu falo assim, eu não aguento mais tanto grito, porque isso dá espaço para vir, né? Aí teve um dia que eu falei, bom, vou começar por mim e vou propor isso para o meu esposo, né? Mas de uma forma como? Eu comigo primeiro, né? Dá um passo que o universo põe o chão embaixo. É dando que se recebe. Então, eu cheguei para ele e falei assim, lindo, eu vou começar a maneirar nos gritos. Se hoje eu grito 10, amanhã eu quero gritar 9. O problema é o seguinte, Rívia, a gente começa querendo do 10 para o 0. É ou não é? Né? E aí a gente tem que começar a colocar umas coisas um pouquinho mais pé no chão, a gente precisa ser mais humilde, sabe? E aí falei isso para ele foi vendo,
E eu efetivamente consegui, aos pouquinhos. Depois de um mês, consegui chegar no 9. Aí depois de um ano, cheguei no 8, mas fui indo. E hoje em dia as coisas estão assim, lá no 2, 1. Mas não abro mão do meu grito, tá, Rívia? Porque se eu tenho um filho meu indo com a mão para pegar no fogo, eu preciso gritar. A gente não se desfaz da sombra assim. Ela tem uma sabedoria, ela tem algo que eu preciso. Eu vou lá e, tira a mão do fogo, né? Só um grito nessas horas que resolve. Então a gente tem que aprender que isso não é um instrumento do mal. É um instrumento que, por eu não ter consciência dele, ele está me usando ao invés de eu usá-lo. Então eu começo a regular. Tem hora, quando eu precisar, eu vou botar o grito no 10. Quando eu não precisar, vou botar ele no 0. E eu vou me autoeducando aos poucos, né? Vou dar o segundo exemplo que eu ia te dar antes aqui. Eu lembro de um dia que meu filho virou o copo de suco, eu até tenho isso num texto meu, que está aqui no YouTube também, é um vídeo muito bonitinho, chamado assim, Família, a Gigante Escola Evolutiva. Depois vocês dão uma olhadinha nesse vídeo. Mas eu conto essa história lá, que ele virou um copo de suco de uva no meu celular. Nossa, pá, estourei, fiquei chateada e tal, aí, putz, depois bateu aquela ressaca moral. Aí eu fui orar, né? Fechei no quarto, fiquei assim, pensativa, poxa, de onde que vem, né? Que estouro é esse? O que foi isso? Aí eu revisitei a cena, e o que eu faço, né? Quando eu vou um pouco além do que eu gostaria. Eu revisito a cena, eu falo que essa hora a culpa, ela é maravilhosa, né? Segundo Emmanuel diz, a culpa é a voz da consciência ouvida tardiamente. Né? Então a gente ouve, a gente ajusta o nosso excesso, mas a gente solta ela rapidinho, porque senão ela vira aquele rame-rame que a gente fica agarrado nela e ela vira vira um álibi para a gente não ter nenhuma atitude renovada que Hamed nos convida, né? Então você vai, olha para ela, mostra, sente a ressaca rapidinho e vai logo para o passo seguinte, que é essa atitude renovada. Então como que eu faço isso? Eu visualizo, eu uso a visualização criativa, um Santo Agostinho da modernidade, eu vou lá, revisito a cena, me vejo com aquele copo caindo, natural, vai subir, né? Aí eu me vejo respirando, uso o recurso da respiração, revisito e vou como se eu estivesse malhando os músculos novos, entendeu? Revisitei a situação e ensaiei novas reações. Meu filho, presta atenção, criatura. Né? Então eu vou estar lá, o limite da mãe vai estar lá, eu tenho que ensinar a criança, mas não precisa ser no grito, não precisa ser no estouro. Então eu faço tudo que uma mãe precisa fazer, porque o que a gente faz nessas horas? A gente é muito criativo. Vai lá para o outro lado e não vou fazer nada, não vou estourar com essa criança, não vou educar, né? Também não é assim, porque a gente fica ressaqueado com a culpa e vai lá para o outro lado para querer compensar, mas isso deixa a criança insegura também. Qual que é o meio termo que eu consigo colocar limite e educar com calma? E aí é o que eu digo, a gente vai revisitando isso várias vezes, e quando eu termino a visualização, eu tô toda animadinha, querendo, porque vai chegar a hora que o outro copo de suco vai virar, alguma coisa vai acontecer, para quem tem 3 filhos, não precisa esperar muito não, no mesmo dia acontece, e você já está lá com os músculos prontos para você experimentar novos recursos, né? Agora, como que eu faço isso? Admitindo o que aconteceu, entrando em contato e abraçando essa dor em mim, que teve uma hiperreação, é o que tem para hoje, então eu vou olhar para isso e vou ensaiar novos caminhos. Né? Excelente, Dani. A questão é que muitas vezes a gente... É um pouco de autoaceitação. E muitas vezes a gente vai de um extremo, é mais fácil estar nos extremos, né? Ou você vai se arvorar para cima do problema, né? Se descompensar completamente, ou você vai se anular e vai para o outro extremo, e acaba que a educação, no caso aí do exemplo que você traz, não acontece, porque muitas vezes os pais se cansam e se omitem, ou se arvoram sobre, né, o filho numa situação dessa difícil, né? Obrigada, Dani, isso mesmo. A gente faz muito isso mesmo. Dani, aqui no site tem 3 canais que a gente está acompanhando, que é o da FEDEF TV, Comunhão TV e FEB TV.
E aí, alguns aqui estão falando que eles estão pensando e você já está respondendo. Então tá de São boa, eles. não está funcionando. Eu estou só com as anteninhas Mas, aqui. mas algumas pessoas aqui, especialmente na FEB TV, estão falando, para mim é laço, o outro, para mim é nó. E o outro está falando, ó, para mim já foi nó, agora está virando laço. E eu queria trazer aqui uma frase de Jona, do livro Após a Tempestade, eu acho que o Érico pode colar para a gente aí a frase, que ela diz o seguinte: estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. É a última mensagem do livro Após a Tempestade, de Divaldo Franco, né, ditado por Jonas de Ângeles. Mas aí, ou seja, para quem está falando que é laço ou nó, a solução é a mesma, né? Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, é isso? Tá mudo. É sempre assim, Paula, é sempre assim. A gente tem laço e a gente tem nó. A gente tem. A grande questão é que nós temos, né, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu sempre falo das constelações familiares que o muito que recebemos da nossa mãe, do nosso pai, que é a nossa vida, que a gente está aqui agora, né, vivo e respirando, a gente já tem um copo cheio imenso, né? A começar do copo, que é o nosso vaso físico, e é aquilo que eles tinham para nos dar. E é aquilo que ficou vazio, o que é? É um vácuo que vai puxar de mim a minha criatividade para eu encher essa outra metade. Então, o que acontece? Em geral, a criança ferida em nós só olha para o copo vazio. Ela não vê o muito que recebeu, a começar, né, dessa oportunidade de estarmos aqui encarnados. E eu entendo, porque eu já me senti assim durante muito tempo da minha vida. Quando eu conheci o Espiritismo, eu cheguei assim, né? Não era nem de joelhos, eu cheguei rastejando, fiz um primeiro atendimento na FEB, na comunhão, porque eu me sentia perseguida, né, de Deus, da providência divina, até que aos poucos eu pude ir agradecer. Então, essa arrogância que não se percebe como, né, a pessoa que está realmente muito sofrida, muito adoecida espiritualmente, ou no seu sofrimento familiar mesmo, do que quer que tenha vivido na vida, a gente não consegue ser grato. A gente está ferido, né? E aí começa o tratamento, começa a estudar, começa a ler o Evangelho. Bom, o livro que me curou foi o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu li ele em 2 meses, tamanha minha sede, assim, eu lia, e assim, aquilo foi uma luz para mim, né? Nossa Senhora, eu já com 2 meses comecei a ler de novo e fui me refazendo, né, em todos os aspectos e fui aprendendo a ser grata. Mas a grande verdade é que leva tempo para a gente agradecer, por exemplo, imagina, Paulo, você nasce numa família onde tem realmente situações muito delicadas desde que você nasceu, questões extremamente dolorosas. Você fala assim, mas peraí, como é que eu vou ser grato a isso? Como é que eu vou descer da defesa aqui do meu pedestal? Como é que eu vou tocar o chão nessa terra aqui tão dolorosa, né? Então leva tempo para a gente conseguir ser humilde e soltar as defesas aqui de cima, a fantasia, o pensamento mágico, né? A visão de que está tudo pronto, acabado, porque a gente tem tanto recalque que é difícil de tocar aqui. Leva tempo para a gente conseguir voltar a pisar no chão e a ser humilde e ser grato. E aí é que eu falo, o melhor caminho para a gente, que eu encontrei, né? Para mim, porque muitas vezes eu vejo as pessoas olhando para a sombra, querendo domar, querendo acender a luz nela, querendo iluminá-la, querendo domá-la, querendo controlar. E o que acontece quando você controla uma coisa e quando você cala a boca dela assim, você reprime? Ela se avoluma, ela se agiganta, ela estoura, ela vira panela de pressão, né? Então, o que eu descobri que estava por trás dessa sombra? Quanto mais eu olhava através dela, mais eu percebia. O que está ali é a minha criança ferida. E aí, no título do meu livro, eu até coloquei: Abraço à sombra, encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Porque não é só a nossa criança ferida, né, que está aí. São vidas e vidas, anos e anos que o meu espírito
né, que está peregrinando há quantas vidas, tem uma infância espiritual. E fui procurar na codificação espírita de Kardec, nos 5 livros, as citações todas diversas. Tem também uma palestra aqui no meu canal chamado Infância Espiritual. Tem o texto, mas tem a palestra que eu fiz na Comunhão Espírita, alguns anos atrás, em que eu fui reunindo citações à criança espiritual, infância espiritual, criança, dentro da codificação de Kardec. Eu reuni mais de 30, 40 citações, especialmente da espiritualidade nas respostas, mas muitas na voz de Kardec também, e Joana de Ângeles trata disso largamente também, quando ela olha para esse aspecto nosso ainda infantilizado, né? Não vendo a infância como algo a ser recriminado, mas como algo que está com dor, que ainda está amadurecendo, que ainda está encaminhada, evoluindo. Porque a nossa sombra, quando essa criança está curada, quando essa criança encontra expressão, aí a gente acessa um baú de tesouros que tem, né, dentro da sombra também, no nosso inconsciente, infinitos recursos, infinitas belezas, infinitos mananciais, né, de alegria, de criatividade, de coisas boas. Só que a gente foi acostumado a perceber a sombra como algo do mal, algo a ser repelido, né, algo a ser negado, a ser escondido. É natural, a gente não vai sair por aí, né, exibindo a nossa sombra à torta direita, mas pelo menos eu, diante de mim mesma, na frente do meu espelho, né, eu tenho que olhar para o que tem para hoje, né? Eu tenho que, né? Nossa, esse verbo é ruim, mas assim, eu posso não olhar nada, a gente sabe, né, que a vida permite que a gente estacione, mas se a gente ficar muito tempo assim, vai vir uma hora que a vida vem, né, e te obriga a olhar para aquilo, às vezes de uma forma traumática. Então, pode ser leve, pode ser doce, e melhor do que reprimir é abraçar a sombra. Dani, você fez referência ao Evangelho no Lar, da sua experiência, da sua formação, e a gente tem uma pergunta aqui da Carolina Andrade sobre essa temática. Ela diz o seguinte: Daniela, tem alguma dica para fazer o Evangelho no Lar com crianças? Gostaria que fosse um momento tranquilo para conversarmos e para colocarmos os problemas delas em questão. Uhum. Lívia, se você puder perguntar para essa pessoa qual é a idade, porque existem muitas, né, abordagens em diferentes idades e cada família encontra um jeitinho diferente. Né? Essa foi de uma rede social, eu não sei se ela responderia aí. Ela só fez referência a crianças, né? Eu vou, então, falar das diferentes faixas, porque também tenho 3 filhos e eles fazem evangelho comigo desde os 3 anos de idade, e os outros 2, os gêmeos, desde que nasceram, né? Então, assim, quando era bebê, até uma certa idade, a gente punha na sala ali junto com a gente, né? E às vezes simplesmente abria a porta do quarto para que eles ouvissem a gente com aquela música, aquela conversa harmonizada, separava a aguinha, né, do Evangelho no Lar para poder botar na mamadeira, e eles ficavam ouvindo, né, a mãe e o pai deles falando lá na sala, conversando e escutando aquele zum, zum, zum de fundo. Eu normalmente sempre fazia no domingo, agora a gente está fazendo na terça, hoje inclusive é dia. E assim, quando as crianças são menores, a gente coloca assim, por perto, né? Às vezes, quando já estava mais velha, fazendo desenho ali do lado, escrevendo, mas eles estão ouvindo. Aí chegou aquela fase em que já havia uma compreensão, usamos todo o repertório de livros aí, que hoje em dia temos muitos livros, né? Do Luiz Rivas, né? Que ele faz assim, livros maravilhosos, todos eles a gente curtiu aqui em casa, né? E haviam alguns que eu senti que eles não se adaptaram muito bem, fui experimentando diversos livros, né? E depois, agora, a gente está chegando na fase que é de 13 anos, já está com uma compreensão para começar a ficar com a gente nesse evangelho dos adultos, né? Então, a gente já fez a leitura do Evangelho ao longo de muitos anos, você já fez muitas vezes. Eu experimentei também outros caminhos, por exemplo, leituras de livros edificantes nesse momento. A gente está terminando agora
um livro que traz a história do Arun Gandhi, que é neto do Mahatma Gandhi. A gente faz também, né, leituras rápidas do Evangelho, mas a gente traz também estudos de outras literaturas. Esse chama A Virtude da Raiva, de Arun Gandhi, que tem a história de 12 lições que eu aprendi com meu avô, do tempo que o Arun Gandhi viveu com o avô, dos 10 aos 12 anos, que é bem a idade da nossa mais velha, que ele viveu com Mahatma Gandhi e que ele foi aprendendo a lidar com essas questões. Então, assim, a gente tem como fazer esse caminho, né, com as diferentes idades, agora, evitando, né, forçar demais, precisa ser um movimento leve, porque senão começa a virar, tudo que eu forço, ao contrário, vira uma oposição, né? E aí, óbvio que eu sempre falo, não, gente, vamos lá, vamos participar. Tem dias que estão mais resistentes, né? Quando estão ficando mais velhos, assim, mas logo que eles entram, que eles participam, que a gente consegue levar com mais leveza, eles relaxam e ficam super agradecidos, né? No final do Evangelho. Outra coisa que eu faço também, Rívia, é toda noite, antes de dormir, a gente faz o Santo Anjo, né? A gente gosta de fazer o Santo Anjo aqui em casa, na hora de dormir, mas eu pergunto antes de dormir para todos eles, quais são as suas 3 gratidões de hoje? Que gratidão, gente, a gente tem que treinar, né? Teve um tempo que eu estava lá atrás me tratando, que eu usava uma pedrinha na minha bolsa, toda vez que eu sentia a pedrinha, eu agradecia alguma coisa, eu fui me treinando a agradecer. E eu pude, já tem 5 anos que eu faço isso, todas as noites. Eu, antes de dormir, vou lá, dou um beijinho e falo, quais são suas gratidões de hoje? Eles sabem que são 3. Mas hoje em dia eles falam 10, 15, né? Tem dias que eles estão empolgados. Então a gente vai aprendendo, né? E quando a gente faz isso com o filho, a gente cuida da nossa criança junto também. Quando a gente cura os nossos filhos, os nossos adolescentes, a gente cura a nossa criança e o nosso adolescente interior também. Com certeza, Dani. Eu vou pegar só um gancho aqui, amor, acho que você ia fazer uma pergunta, mas eu vou passar na frente aqui de novo. Daniela, você falou da importância da gratidão, né? Qual a importância do perdão no contexto familiar? O perdão é tudo de bom, né? Mas o que é perdão na minha compreensão hoje em dia? O perdão é uma compreensão da minha humanidade no outro. Quando eu olho para o que o outro fez, né, considerando que ele é um ser humano tão falível quanto eu começo, ao invés de eu olhar com esse olhar estreito, eu amplio o meu olhar sobre o que aconteceu. Então, a gente chega naquela música do Gilberto Gil, né, Drão, que ele fala, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Porque eu começo a ampliar tanto a minha visão sobre aquilo que aconteceu, ainda mais nós espíritas que temos essa amplitude das muitas vidas para nos inspirar a ampliar o olhar, aí a gente começa a abrir a nossa visão e fala, nossa, né? Eu te compreendo. Então, quanto mais compassiva eu sou comigo, mais eu consigo ser compassiva com a queda do outro também. Você olha para o outro e fala assim, eu sei o que é isso, né? Vamos levantar junto. Então, assim, não é fácil em algumas situações, eu sei que o perdão em algumas questões é algo muito delicado, mas ele para mim, é uma visão que amplia, né, a nossa percepção, e a gente, quanto mais eu me percebo humana, mais eu consigo olhar para o outro com humanidade. Obrigada, Dani. Dani, a Carolina, que fez a pergunta do Evangelho, diz que as crianças são filhas, 10 e 7 anos. E acho que você respondeu bem, a gente também, né, hoje meus meninos já estão, alguns adultos já, mas a gente também começou assim, desde que nasceram a gente faz o Evangelho lá, e às vezes trazia historinhas, gibis, né, a Turma da Mônica já tem agora também, né, Espírito, do Luiz Hu, tem várias histórias, e hoje nós estamos estudando, já estudamos o nosso lar, os Mensageiros e a Caminho da Luz, ou seja, fomos evoluindo de historinhas em quadrinho, e cada semana um traz o contexto, estuda, explica, então assim, Qual a idade, muito Paulo, que eles estão agora? Hoje tem
16, 20 e 22. Uou. Mas foram pequenos também. 21 e 23, tá? Eu lembro que assim que eu fiquei grávida, eu tinha a Rafa, né? E fiquei grávida de trigêmeos. E assim, sem tratamento, né? Foi assim, veio, né? Papai do Céu mandou 3 de uma vez. O segundo, né, que faleceu, e depois os outros 2 que ficaram, eu lembro que eles estavam com mais ou menos 1 ano, a gente viajou para um lugar, a gente comentou, né, que, nossa primeira viagem, né, sem os filhos, ele, filho é bom, mas demora. Dura, né? Demora isso. Que bom, né, porque a gente, é um trabalho também, né, demorado a gente se melhorar, é uma benção mesmo. Eu brinco nas minhas palestras, que eu falo assim, família é uma benção. Tanto nesse sentido mais puro da palavra, quanto naquela ironia que a pessoa vira. Sempre quer falar que você tem um filho abençoado, né? Fala, nossa, seu filho é uma bênção, né? Família é assim também, é uma bênção e é uma bênção. Em todos os aspectos. Mas uma coisa eu afirmo, né, com muita experiência: você desperta sentimentos, emoções que jamais sentiria se não fosse pai, né? E aí é um andar diferente da vida. Você entende verdadeiramente o que é o amor. E falando disso, uma mãe faz uma pergunta aqui, a Mina Lu. E, aliás, pelo tempo, nós vamos ter que encerrar com essa pergunta, né? Não vejo gratidão em minha filha de 14 anos, somente interesse. Isso é doloroso. Como lidar com isso? Isso aí, possivelmente, né, principalmente para nós mães que temos filhas mulheres, o que acontece é que a gente projeta muito a nossa criança e a nossa adolescente ferida na menina. E aí a gente fica com um ponto cego gigantesco. E aí vira um ringue, né? Porque a gente não consegue ficar na mãe, a gente vem para a mesma altura do filho e entra no combate. E com o adolescente, fica batendo de frente, né? E eu tô falando isso porque eu tô na mesma. Também tenho uma filha adolescente. Quando eu me percebo muito frágil, eu vejo que eu saí da mãe e vim para o ringue, né? Então, o que a gente precisa fazer? Entrar em contato com a nossa criança, com a nossa adolescente ferida, para que a filha não precise mostrar ela para a gente. Essa é a grande verdade. Né? Então, é autoconhecimento, terapia, não é só para você não, estou falando para todos nós, tá certo? A começar em mim. E é isso que eu tenho feito comigo. O estudo, né, do Evangelho, o autoestudo, a minha terapia, o meu autoconhecimento, e principalmente o que tem me apoiado muito nisso é o estudo das constelações familiares. Eu recomendo, tem um palestrante espírita que, profissionalmente, ele é médico homeopata, extremamente competente, que é o Andrei Moreira, tem os cursos dele online, mas aí não é centro espírita, não é um trabalho terapêutico e profissional que ele oferece, que é um curso de formação que eu recomendo a todos que tiverem condição de fazer, para poder estudar essas leis naturais, leis da natureza que regem os relacionamentos, para que a gente consiga se manter cada vez mais no lugar de mãe e precisar cada vez menos compensar as nossas dores, a nossa criança, a nossa adolescente ferida. É natural, a gente faz isso, a gente desce toda hora do lugar, mas quanto mais eu me conheço, mais tempo eu permaneço no meu lugar, tá certo? Dani, acho que a nossa última pergunta agora, alinhavada aí com o nosso tema, né, da sua fala de hoje, que é sobre o nó. E a pergunta é a seguinte: quando um conflito familiar se torna um nó cego e nenhum dos membros do núcleo familiar vê alternativas de solução, onde buscar recursos de reconciliação? Olha, É um desamarra-nó. eu posso te falar isso, querida. Quem é a pessoa, por favor? É um homem, uma mulher? Não, essa aqui estava numa rede, não tem a especificação. Enfim. Está anônimo, Meu irmão, minha irmã, é o que eu falo. Bem-vindo ao clube, tamo junto. Já vivi, né, a bênção, né, de ter nascido também numa situação
muito complexa. Até hoje, né, vejo pessoas, principalmente da minha família de origem, com questões muito delicadas. E o que eu resolvi fazer? Focar no que eu posso, no que dentro da minha esfera me compete. E foi impressionante. Quanto mais eu fui me imbuindo de olhar para dentro, olhar para mim, ocupar o meu lugar e dar ao outro o direito de ser exatamente o que é, como é, e cuidar do meu espaço. O quanto isso, sem que eu tivesse calculado, foi aquela pedrinha que fez uma série de repercussões, né, nesse lago. E, de uma maneira, assim, muito pé no chão, eu procurei amparo de todas as esferas que eu pude, né? O amparo espiritual, a oração, eu procurei apoio também de terapia, mas onde eu realmente aprendi a lidar com essas questões familiares a fundo foi no estudo das constelações familiares, né? Não é fazer simplesmente uma constelação, é fazer o estudo dessas leis, né? E isso, para mim, foi algo, assim, muito, muito estruturador. Eu trato muito desse assunto, eu fiz a formação, estou me formando agora esse ano como consteladora familiar, mas a gente não está podendo fazer, né, esses workshops, mas eles são terapêuticos. Agora, se você está me perguntando onde eu consegui realmente me organizar e ir transformando, eu peguei toda aquela estrutura do evangelho, né? Até porque o criador das constelações, o Bert Hellinger, ele foi padre por 25 anos, ele é um profundo estudioso dos evangelhos, então ele conseguiu mostrar como aplicar isso na prática dentro de casa e na família, né? Então, o que eu recomendo é o estudo desses conhecimentos, não simplesmente fazer uma constelação e pronto, né? E quem eu conheço que está fazendo isso hoje, esse estudo durante a pandemia, inclusive o Andrei lançou esse curso, acho que uns 6 meses antes da pandemia acontecer, eu falei, gente, mas foi perfeito, né? Porque ele deu esse amparo para muita gente, é um estudo muito interessante, as constelações familiares. Dani, tempo implacável como sempre. Por hoje nós vamos encerrar e em outra oportunidade nós vamos continuar com essa abordagem que você sempre traz, tão pragmática, tão simples, tá bom? Mas antes tem uma pessoa aqui perguntando no canal da Comunhão. Você é mineira? Sou filha de mineiro, com uma goiana, mas nascida em Brasília. E a depender do dia, eu tô com sotaque diferente. Então tá certo. Eu acho que ela fala isso pelo seu jeito de falar, talvez tranquilo, mas ela estava aqui curiosa perguntando. Mas, Dani, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. A gente fez um convite em pouco tempo, né, que a gente tinha uma outra agenda, e você nos atendeu, então, muitíssimo obrigado. Caso queira fazer suas últimas considerações, a fala é sua. Só agradecer, Paulo e Lívia, a oportunidade. Quero ouvir a música aí do nosso irmão, para a gente fechar com chave de ouro, não sei se vai dar tempo. Dizer que eu estou à disposição. Esse @daniela.migliari é meu canal no Instagram, no Facebook também, e sempre à disposição para trocar. Gratidão. Muito obrigado. E o Lânio volta aí para trazer mais uma canção, nos preparando para coroar com uma prece o nosso encontro de hoje. Lânio, é contigo. Cantar Santa Casa Santa, do Carlinhos Conceição. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nesta casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração,
orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Boa noite a todos, muita paz. Obrigado, Lânio, meu querido amigo, sobre essa música tão inspiradora. Que essa Casa Santa se estenda aqui nesse universo virtual para todas as nossas casas, nossos lares, nossa casa mental, e que possamos receber a presença, o carinho, a energia dos Espíritos Consoladores. E nossa casa, terra, possa toda ser envolvida pelas vibrações de paz e amor do nosso Mestre Jesus. A todos nós, beneficiando. Muita paz a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Lânia. Obrigada, Daniela. Obrigado.